nesse lugar, nessa noite e frutificar. Em nome de Jesus, que a igreja fale assim comigo: Senhor, fala que teu servo ouve. Mais uma vez, Senhor, fala que a tua igreja ouve. Aleluia. Receba o servo do Senhor com as palmas. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém, meus queridos? Que alegria nós estarmos aqui na casa do Senhor Jesus, para mais um culto, para mais um momento de adoração. E antes de entrarmos na palavra, eu já queria dizer você que você escolheu o melhor lugar para vir nesta noite. Cada um de nós teríamos tantas opções para irmos em tantos outros lugares, mas decidimos estar na casa de Deus. Enquanto você está aqui adorando o nome dele, ele está cortando o laço da sua parentela. Enquanto você clama o nome dele aqui dentro, ele está colocando a mão nos seus lá fora, está salvando, está libertando e está dando livramento para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, amém? Quero que você me acompanhe nessa breve leitura. Ezequiel 47, eu espero todos vocês encontrar. Eu prometo para vocês que hoje é verdade, eu vou ser muito rápido mesmo. 20 minutos, 25 minutos. De 20 a 25 minutos. Ezequiel capítulo 47. Estamos em um culto de família, mas nada impede o Senhor de falar conosco de formas diferentes. Amém, queridos? Ezequiel 47, a partir do versículo 1. E eu sempre esqueço que o presbítero lança o versículo ali, né? Não precisa estar esperando os irmãos procurar. Vou falar em presbítero Cleiton, eu gosto muito do dia que eu vou pregar, que ele percebeu como é que ele deixa a minha foto bonita ali no cartaz, mas eu gosto. Eu mandei a minha foto original para ele, e quando eu vou pregar eu fico preocupado. Será que ele vai botar a minha foto original? E ele vai botar aquela foto bonita. Queridos irmãos, diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam águas desde a banda da direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se devia passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. Amém? Vamos fazer mais uma oração nesta noite, em nome de Jesus. Você pode levar os seus pensamentos aos céus agora, esquecer tudo que você viveu hoje durante o dia, as decepções, as mágoas, as angústias, as tristezas. Entrega tudo nas mãos do Senhor agora. Eleva os seus pensamentos no trono agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai da glória, estamos diante de Ti nesta noite, ó Pai, para o melhor momento que é a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que traz refrigério para as nossas almas, ó Pai. É a Tua palavra que refresca, Senhor, a nossa mente, ó Pai, dos nossos flagelos terrenos, ó Pai. Ser com a Tua igreja nesta noite, Pai, que o Teu Espírito, Pai,
paira nesta noite, ó Pai, que o Teu Espírito possa trazer a paz que esse coração precisa, Senhor, que o Teu Espírito possa trazer, Senhor, regozijo, ó Pai, que a alma da Tua igreja precisa nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, podeis assentar, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, livro do profeta Ezequiel, todos nós, eu, você, todos nós conhecemos mais o profeta Ezequiel pelo capítulo 37 do seu livro. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, nós vamos perceber que Deus, a mão do Senhor, leva Ezequiel a um vale. Segundo as suas próprias palavras, aquele vale estava cheio de ossos. Ossos esses que não estavam apenas secos. A situação daqueles ossos era pior do que secos. Eles estavam sequíssimos, esfarelando. Ezequiel, na sua narrativa em primeira pessoa, ele diz: a mão do Senhor me levou a um vale. Nós sabemos que naquela ocasião, quando Ezequiel profetiza, os ossos começam a bater uns sobre os outros, começam a criar tendões, nervos, carne, e um exército cheio de vida se levanta. Essa foi a passagem que fez a maioria de nós conhecer o profeta Ezequiel. E algo muito importante me chama a atenção ainda lá no capítulo 37, antes de chegarmos no capítulo 47. Porque Ezequiel, quando ele se coloca em primeira pessoa, dizendo: a mão do Senhor me levou, ele é claro em dizer que não foi os seus opositores que o colocou no vale, não foi os seus inimigos que o colocou no vale. Quem coloca Ezequiel no vale é a própria mão de Deus. O próprio Deus o colocou no vale. Então isso significa que algumas lutas que nós travamos, alguns vales que nós enfrentamos, nós não devemos murmurar, porque às vezes é a mão do Senhor que nos coloca no vale. Mas eu quero te dizer nesta noite que a mesma mão que te coloca no vale é a mesma mão que vai te tirar desse vale. É a mesma mão que pode nos tirar do vale. Ezequiel capítulo 37. Quando nós andamos 10 capítulos à frente, nós chegamos exatamente em Ezequiel capítulo 47. E quando nós chegamos em Ezequiel 47, nós deparamos com a situação, um texto não menos profundo do que o capítulo 37. Ezequiel 47 é extremamente profundo. E para entendermos Ezequiel capítulo 47, nós temos que estar cientes de algumas coisas e de alguns significados. Em primeiro lugar, qual o significado dos rios na Bíblia? Em segundo lugar, qual o significado das águas na Bíblia? Em terceiro lugar, entender o ministério do Espírito Santo, começando por Joel, passando por Atos 2, até aflorar em nós hoje, que digo-se de passagem, que Deus abençoe muito a nossa jovem que o recebeu no congresso. E o último, entendermos qual o nosso nível na presença de Deus, porque vale nos lembrar que os rios que você conhece, ele tem limite, ele tem uma certa profundidade. Os lagos que você conhece têm alguma profundidade, mas ele tem limite. Mas os rios de Deus, os oceanos de Deus, ele não tem limite. Quanto mais você mergulha, mais tem água para você mergulhar. E eu creio que eu falo nesta noite para a igreja Coluna da Verdade, homens e mulheres
que não vão se contentar. Se você está no raso, você quer aprofundar. Se você estiver numa posição média, você quer mergulhar. E se você está fundo, você quer aprofundar ainda mais. Pessoas que não se contentarão com a posição em que está nesses oceanos. E quando nós chegamos em Ezequiel 47, vai falar sobre essas coisas. E aqui a mesma mão que havia levado o profeta lá no vale do capítulo 37. É a mesma mão que o leva agora em um monte. E aqui algumas expressões nos traz grandes lições espirituais. A primeira expressão desse texto que nos traz grande aprendizagem espiritual que eu aprendo é aquele homem. Veja, percebe que em nenhum momento Ezequiel fala o nome desse homem. Ezequiel não cita nome de pessoas. Quando Ezequiel se refere a essa voz que o conduzia, quando Ezequiel se refere a esse ser que o conduzia àquelas águas, Ezequiel chama de ele ou o homem, ou ainda aquele homem. E quando nós lemos um texto, tem algumas perguntas que nós devemos fazer para entender aquele texto. Algumas delas são qual, o que, onde, como e quem. E eu esbarro nessa pergunta: quem era aquele homem que Ezequiel chamava de ele, que Ezequiel chamava de o homem, aquele homem que conduzia tudo para Ezequiel. Aquele homem, queridos irmãos, nós podemos dizer que é uma teofania, ou seja, a manifestação de Deus em forma de homem ou de anjo. Quando Deus se manifesta em forma de homem ou de anjo, é teofania. Aquele homem, aquela voz que conduzia Ezequiel, é a mesma voz que tocou na coxa de Jacó no val de Jaboque e o abençoou no romper da madrugada. Aquela voz é a mesma voz que quando Sansão foi nascer, ele aparece a Manoá, o pai de Sansão, e anuncia o nascimento do menino. Manoá diz assim: me diz o teu nome para quando o menino nascer, nós lembremos de ti. E ele diz assim: porque pergunta pelo meu nome, visto que eu sou maravilhoso. Esse homem é o mesmo que quando Josué ia invadir Jericó, ele aparece com a espada desembainhada, com a espada fora da sua bainha, e Josué pergunta assim: quem é você? Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele diz assim: olha, nem de um e nem do outro, eu sou o capitão do exército do Senhor. Aquela voz que conduzia Ezequiel é a mesma voz que ardia no coração dos discípulos quando eles caminhavam pelo caminho de Emaús, e quando ele despede deles, ele diz assim: porventura não ardia nos nossos corações quando ele falava conosco pelo caminho? Aquela voz que conduzia Ezequiel, pastor Leandro, é a mesma voz que tem sustentado o ministério Coluna da Verdade, Missão Apostólica, é a mesma voz que tem sustentado a tua vida, é a mesma voz que tem guardado você, que tem dado livramento para a tua casa. Aquele homem, a primeira expressão que aprendemos grandes coisas espirituais. A segunda expressão que nós aprendemos aqui: em um alto monte. Olha a expressão: e me levou em um alto monte. Aquele homem me levou a um alto monte. E aqui nós percebemos um contraste geográfico no lugar em que ele tem essa visão do rio com o acontecimento anterior do capítulo 37. Vocês conseguem perceber a diferença que há entre vale e monte? Há uma diferença gigantesca entre vale e monte. Porque vale, biblicamente, é lugar de luta. Vale, biblicamente, é lugar de batalha.
Vale, biblicamente, é lugar onde se enfrenta o inimigo. Vale é um lugar baixo, o terreno é baixo, geograficamente falando. Mas monte é totalmente o contrário disso. Enquanto o vale é um lugar baixo, o monte é um lugar alto. Olha que diferença. E nós percebemos que o homem que colocou Ezequiel no vale é o mesmo homem que coloca Ezequiel no monte. E nós aprendemos uma coisa aqui. Se Deus te colocou em um vale, se Deus enviou a você algumas situações e te colocou no vale, permaneça nesse lugar baixo por enquanto, porque a mesma mão que te colocou no vale é a mesma mão que pode te exaltar e te colocar em lugares altos. A mesma mão que te coloca algumas lutas para te fortalecer, Ele tira você. A Bíblia diz que Ele levanta do pó o desvalido e do monturo necessitado e o coloca para sentar entre príncipes. Ele pode te tirar dessa situação e te colocar em lugares altos. Eu acho maravilhoso alguns testemunhos. Ex-traficantes, pregadores da palavra. Ex-prostitutas, pregadoras da palavra. Sinais de pessoas que estiveram em lugares de vale, mas Deus pegou, ergueu e o colocou em lugares altos. Um alto monte. A terceira expressão nesse texto que nos faz aprender grandes coisas, e essa mais importante, é a expressão me fez passar. Percebe que quando Ezequiel vê aquele rio surgindo do limiar do templo, o homem mede 1000 côvados, traduzindo a nossa medida de hoje, pouco mais de 500 metros, e faz ele passar. Veja que a cada medida que aquele homem mede, a expressão que Ezequiel usa é me fez passar. Sempre quando ele mede 500 metros, Ezequiel diz, ele me fez passar. Isso aqui nos ensina demais. A expressão com que Ezequiel diz, me fez passar, isso nos dá claramente a impressão de que é como se ele estivesse dizendo, olha, eu não queria, mas ele me fez. Eu não queria atravessar, mas ele me fez passar. Olha, quando ele mediu 500 metros ou 1000 côvados, ele me fez passar. Depois ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar. Ele não disse, me pediu para mim passar. Me fez. Ou seja, não era do meu interesse. Não era do meu que, não estava nos meus planos aquela situação. Mas quando ele media, ele me fazia passar. Nesta noite tem pastores aqui, tem presbíteros, tem obreiros, tem cooperadores, tem jovens, líderes de jovens. E o que eu quero aplicar para a sua vida nesta noite, sobre esse me fez passar de Ezequiel. Eu estou a dizer para você que não estava no plano de Ezequiel passar, mas ele o fez passar. Talvez, pastor Leandro, você já me contou o seu testemunho. Alguns anos atrás, não estava nos seus planos ser presidente de igreja. Você falou para mim, ó, pastor Del, quando eu estava na Igreja de Deus do Brasil, quando Deus me direcionou a abrir o Ministério Coluna da Verdade, eu não queria abrir. O senhor me falou isso. Eu criei um documentário da igreja para ele. Ele sentou comigo ali na igreja que nós pastoreávamos e falou, pastor Del, quando Deus me mostrou que era para mim abrir a igreja Coluna da Verdade, eu não quis, não era eu que queria fazer isso. Eu estava bem na igreja de Deus, não queria fazer isso. Eu fui até os pastores presidentes, conversei com eles, pedi a bênção. E como Deus estava no negócio, tudo fluiu, o ministério surgiu. E eu me lembro como hoje ele falou, não estava nos meus planos abrir. O que eu quero dizer com isso? Queridos irmãos,
Tem coisa que não está nos nossos planos. Não estava nos planos de Ezequiel atravessar aquele rio, mas ele fez passar. Não estava nos planos do pastor Leandro abrir esse ministério, mas ele fez passar. Ele fez abrir. Pastor, hoje eu sou líder dos jovens. Não estava nos seus planos há alguns anos atrás, mas Deus te fez ser. Pastor, hoje eu sou um presbítero. Não estava nos meus planos há alguns anos atrás, mas Ele te fez ser. Pastor, lá em casa, a minha esposa sempre fala: amor, nunca mais eu quero pastorear. Não conversa muito não, porque tem coisas que a gente não quer, mas Deus faz. Tem coisas que não é o seu querer. É o querer dele. Então é ele que nos faz, é ele que realiza. Então não estava nos planos do profeta atravessar, mas ele fez o profeta passar. Algo me chama a atenção nesse texto posteriormente é que quando ele passa 500 metros, né, primeiramente as águas estão pouco acima dos pés, depois nos joelhos, depois na cintura ou lombos, e depois ele chega em uma posição que ele diz que não tinha como passar a não ser a nado. E é aqui que nós aprendemos que o profeta não sabia nadar. É aqui que nós descobrimos que o profeta não sabia nadar. Quando ele diz, olha, chegou. Quando a água chegou, eu não podia passar a não ser a nado. Eram águas que não podia passar a não ser a nados. Então nós aprendemos que o profeta aqui não sabia nadar. Mas o que eu quero trazer nessa noite, queridos, é nós refletirmos hoje em que tipo de nível nós estamos na presença de Deus. Na primeira medida, água nos tornozelos, veja que é uma situação um pouco rasa. Quem tem as suas águas no tornozelo, você que já foi na praia, você que gosta de ir no lago, quando as águas estão no tornozelo, você ainda vai para onde você quer. Você anda de um lado para o outro, porque as águas ainda não dominam você. Você consegue se dominar. Na primeira medida, quando você entra mais um pouco, que a água atinge a segunda medida, que é os seus joelhos. Claro que simboliza oração, mas se você entra na água e a água está nos seus joelhos, você ainda consegue andar de um lado para o outro, sem que a água te domine. Quando as águas estão na cintura, já está bem mais profundo, mas você ainda consegue dominar a água ao invés da água te dominar. Meio que com dificuldade, mas você anda de um lado para o outro. Você consegue se locomover por conta própria. Mas tem uma posição que, se você não souber nadar, certa posição que a água atinge no seu corpo, aqui nos ombros, daqui para cima, você não consegue mais se dominar. A água te doma, a água te domina. Se for profundo, você vai aprofundar ainda mais, ela te domina. O que é que eu quero trazer? A principal aplicação para nós nesta noite: não se contente em estar no raso, nos rios de Deus. Nós não podemos contentar com as águas dos tornozelos. Nós não podemos contentar com as águas nos joelhos. Nós não podemos contentar com as águas nas cinturas. Deixa as águas subir para os ombros. Deixa as águas cobrir você. Deixa os rios de Deus levar você. Seja dominado pelo oceano de Deus. Tem água nesta noite para te cobrir. Tem oceanos nesta noite para te levar. Os rios de Deus não têm limite. O oceano de Deus não tem limite. Pode mergulhar à vontade.
Mas quando nós nos convertemos, quando nós nos batizamos e começamos a caminhar na fé, nós nos deparamos com situações, com pessoas que percebemos que são rasos demais. E às vezes nós percebemos que estamos rasos demais. E aí que o Espírito Santo nos dá aquele choque de realidade, nos convidando a aprofundar mais, busca mais, jejua mais, mergulhe mais. Pastor Del, eu não vou com a cara, eu não vou com a cara daquela irmã do lado do grupo que eu participei. Eu não vou com a cara, ô irmã, você tá raso demais. Pastor Del, a voz daquela irmã, quando canta, você fica meio desafinada. Não, a irmã não leva jeito pra cantar não, meu Deus do céu. Tá raso demais. Pastor Del, você já percebeu que o pastor fala muito de contribuição na igreja? Você tá raso demais, meu filho. Você percebeu que o pastor fala muito de consagração? É oração demais na igreja. Você tá raso demais, meu filho. Pra que tanta oração? Para que tanta contribuição? Para que tanta consagração na igreja? Para que tanto evento na igreja? São coisas que mostram o quanto que a pessoa, o quanto que eu, o quanto que você pode estar raso na presença de Deus. E ninguém está livre em passar fases da vida um pouco que raso, um pouco que artificial. Mas nunca é tarde para decidir. Eu vou mergulhar hoje. Eu vou mergulhar nos oceanos hoje. Fique de pé em nome de Jesus. Já estou no meu tempo. Fique de pé em nome de Jesus. Olha, talvez, tem gente que fala assim: pastor, eu já tenho 20 anos de crente. Às vezes está 10, 15, 20, 30 anos na igreja, mas raso, brigão com tudo, discorda de tudo, arruma confusão com tudo. E nessa busca pelo Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo tem ficado longe de você. Nessa noite o Espírito Santo nos convida a mergulhar mais, a aprofundar mais. Nessa noite o Espírito Santo vem nos relembrar, nos recordar de que os oceanos de Deus não têm limite. Você pode mergulhar, você pode nadar braço, você pode ficar à vontade, tem muita água para você se aprofundar. Você pode fechar os seus olhos nesta noite. Você pode reconhecer o nível em que você está. Somente você e o Espírito Santo sabe o nível que você está. Pastor, você está dizendo que o meu nível, as águas estão nos meus tornozelos? Não, eu sei do meu, mas você sabe do seu. Pastor, as águas têm estado, pastor Del, nos meus tornozelos, eu estou raso demais. Eu brigo por qualquer coisa. Lá em casa eu arrumo confusão por qualquer coisa. Lá em casa eu me estresso por qualquer coisa. Missionária Clécia. Pastor, eu não aguento ver certas situações que eu acabo caindo em pecados antigos. Eu preciso mergulhar mais nesta noite. Pastor, eu perdi aquela essência lá do primeiro amor. Eu perdi aquela vontade que eu tinha de buscar, de orar, de ficar com a cara magra de tanto jejuar, de ficar com a pele pálida de tanto jejum. Eu perdi, pastor, deu aquela comunhão. Eu sempre falo para minha esposa em casa, lá no meu primeiro amor, que saudade, irmãos. Na segunda-feira, acho que só minha esposa conhece a minha cidade, Santa Maria da Vitória, lá na Bahia. É cercada por monte, ela é cercada por monte. E aí eu me lembro que na segunda-feira de manhã eu subia para o monte, voltava no final do dia. Na terça-feira subia para o monte, voltava no final do dia. Na quarta subia para o monte, voltava no final do dia. Na quinta a mesma coisa, na sexta a mesma coisa.
Quando era no sábado, o pessoal lá da empresa que eu trabalhava, sabe qual é o apelido que eles me colocaram? Del Graveto. O homem magro demais. Ou seja, no primeiro amor, tem aquela vontade incessante de buscar. E talvez nesta noite necessitamos, para que nós mergulhemos, nós necessitamos que Deus nos faça voltar ao primeiro amor. Não me interessa se você tem 50 anos de crente. Ele quer nos voltar ao primeiro amor. Ele quer nos fazer voltar. A primeira chama. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Você pode orar pela sua vida espiritual agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clama nesta noite, igreja. Clama pela sua vida. De repente você está bem na presença de Deus, mas hoje é um culto de família. De repente tem alguém na tua casa que está fraco, que precisa se fortalecer. De repente tem alguém na tua casa que um dia já serviu, hoje está no mundo. Hoje é um culto de família. Você pode clamar por ele também. Clame para que Deus desperte em você o desejo de mergulhar mais, mas desperte nele também. Soberano Deus e Pai da glória. Clama, igreja, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai da glória. Meu Pai, nesta noite nós queremos rasgar, Senhor, não as nossas vestes, ó Pai, não panos de saco, Senhor, mas nós queremos rasgar-nos por dentro, Senhor, rasgar o nosso coração na Tua presença, Pai, e confessar o quanto que nós estamos rasos, ó Deus. Nós confessamos o quanto que nós precisamos, ó Pai, mergulhar nos Teus rios, ó Pai. Aqui tem gente sedenta, Pai. Aqui tem gente sedenta, Senhor, que quer mergulhar, Pai. Aqui tem gente humilde, ó Pai, que reconhece o nível em que está, Senhor. Meu Pai, eu reconheço, estou raso, preciso mergulhar mais, Senhor. A Tua igreja reconhece, está rasa, precisa mergulhar mais, Senhor. Nós estamos buscando muito coisas deste mundo, ó Pai, enquanto a Tua palavra diz, Senhor, que se nós olharmos para as coisas dessa terra, Pai, seremos os mais miseráveis de todos os homens, Senhor. Faça a Tua igreja ter uma visão espiritual, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Assim como o Senhor mostrou aquele rio para o Teu servo, Senhor, mostra os Teus oceanos para a Tua igreja nesta noite, Senhor. Mostra quantas águas o Senhor tem, ó Pai, para inundar essa terra seca que somos nós, ó Pai. Vem nesta noite, Senhor, traz de volta o primeiro amor, ó Pai. Traz de volta a primeira essência, Senhor. Traz de volta os dons, Senhor. Quem falava em línguas, Senhor, que volte a falar, ó Pai. Aqueles que tinham dons de visão, ó Pai, dons de profecia, Senhor, dons de revelação, Senhor. Restitua os dons do Teu Espírito à Tua igreja, Pai. Renova a Tua igreja, Senhor. Renova a Tua casa, Pai da glória. Esse irmão reconhece, Senhor. Essa irmã reconhece, ó Pai. Meu Deus, eu creio, Senhor, a igreja coluna da verdade, missão apostólica, ó Pai, foi levantada nesta cidade, Senhor, com uma tocha viva, meu Pai, para incendiar essa cidade, Pai, para incendiar esse estado, Senhor, para incendiar o centro-oeste, ó Pai, para incendiar o país, ó Pai. Que daqui dentro vai sair profetas, ó Pai, cantores, pastores, conferencistas, ó Pai, missionários, ó Pai, verdadeiros atalaias em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a nossa irmã Tatiane me deu até 9h10, eu tenho 3 minutos. Ela falou para mim orar, nós orarmos por essas fotos, amém? Queria convidar o meu pastor Leandro aqui, o pastor Rogério, para nós estarmos orando por essas vidas aqui, amém? Você pode ficar de pé, estendendo as mãos para cá também, em nome de Jesus, queridos, amém? Graças a Deus. Nós não conhecemos a situação desses que estão nessas fotografias, irmãos. Eu sei que aqui tem mães que estão chorando por vidas aqui. Tem um pai que pode estar chorando por alguma situação que se encontra, que está sendo representado nessa foto. Você não conhece, eu não conheço, mas Deus conhece. E o Deus que conhece pode ir de encontro e colocar a mão amanhã, não, ainda nesta noite. O centurião falou assim: Senhor, basta que uma palavra seja dita e o meu servo vai ser curado. E assim foi feito, basta uma palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai da glória, meu Deus, o Senhor conhece, ó Pai,
cada vida que está posta, meu Pai, representada nessas fotografias, Senhor, em cima desta mesa, Pai. Eu sei que há pessoas, ó Pai, acorrentadas pelo diabo aqui, Senhor. Eu sei que há pessoas, ó Pai, aprisionadas, ó Pai. Eu sei que há pessoas amarradas, Senhor. Eu sei que há pessoas, ó Pai, precisando de libertação, ó Pai, precisando da cura, Jesus da glória. Vai de encontro, Senhor, porque a palavra final, Senhor, não é o que o médico disse, ó Pai. A palavra final, Senhor, não é o que a medicina decretou, ó Pai. Não é o que o psicólogo decretou, Senhor. Mas a palavra final é aquela que o Senhor decreta, Senhor. E nesta noite, Pai, decreta a libertação, Senhor. Decreta a cura, meu Pai. Decreta milagre, ó Pai. Assim como naquela noite, Senhor, apenas uma palavra, Senhor, a longa distância, Senhor, curou, meu Deus, o criado daquele centurião, ó Pai. Que a nossa palavra, meu Pai, debaixo da tua autoridade, Senhor, porque o Senhor nos deu autoridade, ó Pai. Vai de encontro, Senhor. Vai naquela casa, Pai, visita a sala, Senhor. Visita o quarto, ó Pai. Visita a cozinha, Jesus. Visita aquele banheiro, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Onde houver um demônio alojado, ó Pai, trazendo essa situação, Senhor, seja liberta agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Que a unção do Espírito, ó Pai, mesmo a longa distância, Senhor, possa fazer um milagre nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê? Aplauda o nome do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Você recebeu a palavra nesta noite? Você entendeu que às vezes estamos rasos e precisamos mergulhar. E eu quero encerrar dizendo a você que a melhor coisa, Pastor Rogério, não é nós acharmos que estamos já profundos demais. Porque quando nós achamos que estamos profundos, nós achamos que já é o suficiente. E nós negligenciamos a busca. Mas que nesta noite, eu sei que você está bem com Deus. Mas sinta-se ainda como se você estivesse ainda em lugares rasos, para que o seu coração deseje a cada dia buscar mais profundidade do Espírito. Amém? Meu querido pastor Leandro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Del, pastora Clécia, ricamente em nome do Senhor Jesus. Amanhã temos o nosso culto de libertação, a sexta-feira da libertação. Vai estar aqui o pastor Jorge ministrando ali da igreja Avivar, né? Com ele vai estar alguns membros dele também aqui com a gente, adorando e louvando o nome do Senhor. Irmãos, precisamos muito de libertação. Irmãos, precisamos que às vezes se encontra alguém na família, ainda tem inveja, ainda tem ciúme, ainda tem coisas que precisa ser arrancado, destruído da vida do servo de Deus. Muitas coisas precisamos pedir a Deus para estar fazendo na nossa vida, irmão. A igreja é o lugar onde precisamos buscar, como diz essa noite, aprofundar mais da parte do Senhor. E amanhã é o dia de arrancar o mal, né, irmão? O céu da libertação, onde nós vamos buscando ao Senhor. Certo que tem coisa que vai saindo aos poucos,